Boa tarde, estamos começando mais um Circuito Demais na TV, para falar hoje sobre iluminação. Iluminação diferenciada e criativa é uma característica marcante nos projetos das arquitetas Conceição e Maíra Prado. Pequenos detalhes que realmente acendem um ambiente, horas roubando a cena, outras demonstrando cuidado de escolhas minuciosas para a composição dos ambientes. E como a Ponto Eletro, uma loja associada ao Circuito Demais, é expert em variedade de produtos de iluminação decorativa, ela convidou a arquiteta Maíra Prado para conversar com a gente um pouco mais sobre o assunto. Tudo bem, Maíra? Tudo bom, Samanta? Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, pessoal. Maíra, eu já pude acompanhar um pouco os projetos de vocês e eu sei que vocês consideram primordial atentar para uma iluminação diferenciada, certo? Certíssimo, Samanta. A gente se preocupa muito com a iluminação, porque a iluminação faz todo o diferencial na arquitetura. Durante o dia a gente possui a iluminação natural, né, que não faz tanta diferença, mas à noite, ou entardecer, a gente começa a perceber que a iluminação evidencia os pontos altos de uma arquitetura, como também pode fazer o efeito ao contrário. Então, uma iluminação planejada, diferenciada e adequada àquele espaço é fundamental. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, projeta o layout, né? Porque em cima desse layout é que a gente vai fazer toda a disposição da iluminação. Em cima disso, a gente vai ver quais são os pontos que precisam de mais iluminação, menos iluminação, qual o tipo de iluminação, qual o tipo de lâmpada, AR70, AR111, par 20, dicróica. Então, em cima do layout, que é uma coisa bem específica, depois de estudado junto com o cliente, a gente faz todo esse planejamento de iluminação. Porque acaba que, às vezes, o cliente tem uma peça super legal, super bacana, e quando não faz uma iluminação planejada, diferenciada, que valoriza aquela peça passa despercebida. Então, mesma coisa com a arquitetura. Se a gente não faz uma iluminação adequada, diferenciada e planejada para aquele tipo de arquitetura, acaba que a arquitetura também passa despercebida. Então, é fundamental um projeto bem executado e bem planejado de iluminação. Maíra, abajures, arandelas, balizadores, colunas embutidos, enfim, são inúmeras as opções de produtos, sejam nacionais ou importados, que a Ponto Eletro disponibiliza. Como escolher a melhor opção? Hoje em dia a gente tem muita opção, né? A Ponto Eletro a gente tem vários catálogos, várias peças expostas. Então, assim, é escolher o perfil do ambiente mesmo, escolher o gosto do cliente e direcionar uma peça para aquele espaço, ou de acordo com a funcionalidade, de acordo com o ambiente, da sua necessidade e escolher, assim, vai... Do estilo também do cliente. Do estilo do cliente, exatamente. No caso dos lustres, aqueles clássicos bem imponentes, eles ainda estão super em alta? Estão, eu acho que assim, é uma peça que não sai nunca de moda, né? Tanto você botar num ambiente super clássico, super tradicional, para compor aquele ambiente, como você colocar num ambiente super moderno para fazer aquele contraste fazer bacana. A mistura. Exatamente. Então, que assim, também é uma tendência. Exatamente, fazer o contraste do antigo com o novo. Maíra, então dá uma dica pra gente, principalmente de mesa de jantar, sala de jantar. Acho que todo mundo tem essa dúvida, né? De qual lustre usar para sua mesa. Isso. A altura padrão é no mínimo 70 centímetros, do tampo da mesa até o limite da luminária. Essa é a dica base, assim, de luminária para mesa de jantar. E outra dica que a gente utiliza muito, assim, mesa retangular ou mesa acima de 6 lugares, de 2 ou mais luminárias. Fazer um mix de luminárias, botar 2 luminárias grandonas, assim, quando a mesa é retangular, a gente sempre coloca mais de uma, então fica bem bacana. Fica bem moderno. Fica. Com relação à iluminação externa e interna, quais são as principais diferenças? E o que chama mais atenção em cada caso? Então, na iluminação interna, a gente tem mais a preocupação com a questão cênica, né? E com a utilidade, assim. O que é que você... Num ambiente de estudo, então você vai focar mais na iluminação própria para isso. Na iluminação externa, a gente se preocupa mais com a questão da segurança. Tanto a questão cênica também é importante, mas a questão de segurança também é super importante. Por exemplo, colocar balizadores nos acessos para a pessoa não tropeçar e conseguir visualizar o acesso da residência ou do estabelecimento. E iluminar bem a questão da entrada, né? Para a pessoa que está de dentro ou quem está passando conseguir visualizar quem está na porta de casa. Então, assim, a diferença de uma para outra é justamente essa preocupação com a segurança. Com a segurança. Exatamente. Aponta para mim, por favor, um grande erro de um projeto de iluminação. Quando você ilumina tudo. Você não focaliza, não evidencia alguns pontos. Quando você cria contrastes. Exatamente. Porque hoje em dia a iluminação cênica é que está em alta. Não só em alta, mas é a iluminação adequada. Que é você faz sombra, não tem tanta importância, ilumina o que tem importância. Então, o maior erro é você iluminar geral, fazer aquela iluminação lavada, tipo hospital. Então, assim, o maior erro é você estar toda a iluminação super branca, super tudo muito iluminado. Então,
Esse é o grande erro da iluminação. Maíra, foi um prazer receber você aqui. Obrigada. Você é uma linda, uma fofa e uma expert, adorei. Você tirou várias dúvidas, eu tenho certeza, das pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam e que querem saber mais sobre o seu trabalho. Pronto, então eu queria agradecer a você, Samantha, ao Circuito Demais, ao Ponto Eletro, e dizer que quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, que entre no nosso site, é www.conceiçãoemaíra.com.br. A gente também tem Instagram, que é também Conceição e Maíra. E acompanha, a gente está sempre postando projetos novos, sempre atualizando nosso site. Quem quiser pode ficar da conferida. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. mais sucesso na sua vida profissional e pessoal. Obrigada. Gente, vamos terminando aqui nossa entrevista com a Maíra, mas não sai daí, como vocês sabem, daqui a pouquinho eu volto com outro entrevistado. Programa Você Vale na TV. Você vai conhecer a história de empresas de Sergipe e ficar atualizado sobre o mundo dos negócios. No quadro Circuito Demais, uma visita aos profissionais e lojistas sobre arquitetura e decoração. E no Vitrine, os bastidores da moda e da beleza. Nosso encontro todo sábado, 13h, na sua TV Atalaia. Com uma demanda de conforto cada vez maior, principalmente pelo ritmo intenso da vida urbana, produtos personalizados têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Não só pelo seu caráter exclusivo, mas principalmente por atender às necessidades de soluções específicas das pessoas. E é para falar sobre esse assunto que eu recebo aqui hoje a arquiteta Catarina Andrade, a convite da Renovato, uma loja associada ao Circuito Demais. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, seja bem-vinda ao Circuito Demais. Obrigada, eu que agradeço. Catarina, fala pra gente, você gosta de trabalhar com móveis personalizados? Aliás, como é que é essa história de móvel personalizado? Sim, eu gosto muito de trabalhar com móveis personalizados. E o que é que significa isso? Como o próprio nome já diz, personalizar é o quê? Pensar exclusivamente para a pessoa que tem a necessidade. Então, o que é que a gente pode fazer? Customizar. Né? Então, isso possibilita que a gente pense que tamanho a gente vai dar a esse mobiliário, qual cor a gente vai dar, entendeu? As texturas, enfim, imprimir o que o cliente precisa de acordo com as suas necessidades. Fala mais sobre os benefícios de se optar por um artigo personalizado. Principalmente assim, em relação ao mercado, é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Hoje em dia, os imóveis estão cada vez menores, né? Então, é importante que a gente pense de maneira que a gente possa aproveitar ao máximo o espaço. Então, a gente pode encaixar o mobiliário, cada peça, como se fosse um quebra-cabeça no espaço, de maneira que ele se torne o máximo confortável, ergonômico e o cliente fique satisfeito. Ele perceba que ali está impresso o seu retrato, a sua cara, as suas necessidades. Qual é o perfil de cliente que você atende junto à Renovato? Mais um ponto positivo da Renovato é justamente esse. A loja ela possibilita ao cliente atender às suas necessidades conforme suas possibilidades. A gente permite que o cliente exponha o que ele quer, né, o seu desejo, porque é bacana isso, você dá vazão a ele expressar o que ele precisa e à medida que a gente recebe esse orçamento, que o cliente tem esse orçamento em mãos... Vocês fazem um projeto completo, a priori. Exatamente. Com todos os sonhos, todos os desejos. O céu é o limite. A gente deixa que ele sonhe, que ele experimente, né, o produto, que ele toque, que ele se encante, sabe? Para não ficar tolindo o que o cliente quer. E aí, com isso, a gente consegue um resultado bacana. De que maneira? Numa conversa, ele vai pegar o orçamento e se de repente aquilo que ele gostou, que ele se identificou, ficou além das suas expectativas, a gente vai fazer uma revisão, ponderar o que é mais importante naquele momento e conseguir trazer a uma realidade. E a gente sabe que isso que é bacana, acho que o papel do arquiteto é justamente esse, entendeu? Fazer com que o sonho do cliente se torne possível. Normalmente um cliente que tem um ambiente com móveis personalizados em casa tem também móveis que não foram personalizados, né, naquele ambiente. Qual é o feedback desse cliente em relação ao ambiente que foi devidamente preparado para ele? Eu acho que o mais importante
é saber escolher um bom produto, independente se ele é personalizado ou não. O que acontece é justamente a necessidade, a urgência do cliente nesse feedback. Então, se a gente pega um projeto que é concebido desde o princípio, né, de forma totalizada, a gente vai naturalmente ter um tempo maior para pensar esse projeto. E o cliente também sabe que ele vai precisar esperar um pouco para que isso se realize. Agora, pode acontecer também do cliente precisar ter uma urgência ou trabalhar um cômodo específico ou queira repaginar, sabe, o ambiente, não propriamente fazer um projeto completo. E dessa maneira, ele vai me dar, né, esse retorno desse tempo. E aí, justamente, a Renovato entra... com essa linha que não é personalizada também, que é de pronta entrega. Exatamente. Que é produzido por eles, mas que está ali no showroom já para pronta entrega. Isso, eles têm o compromisso, né, em relação aos prazos e também, né, para a felicidade do cliente que está com aquela urgência, ele entra na loja e faz, nossa, adorei essa poltrona que já está ali exposta, é a minha cara, e ele consegue atender também nesse sentido, né, de a gente conseguir um mobiliário que já está ali prontinho para ser levado para casa. Catarina, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, foi uma delícia. Eu quero que você deixe antes um recado para as pessoas que acompanham, que gostam do seu trabalho e que querem saber mais. Fique à vontade. Ok, primeiramente quero agradecer a vocês, ao Circuito Demais, a Renovato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, explicando, explanando, tirando algumas dúvidas dos clientes. E eu quero reforçar a importância, né, para o cliente da contratação do profissional certo, que tem essa sintonia com o jeito de viver dele. E para mim, como profissional, é super importante ter esse acompanhamento, de maneira que a gente possa ter um entendimento, eu possa fazer essa leitura das necessidades deles e que o resultado final seja o mais satisfatório possível. Catarina, obrigada. Obrigada, querida. Uma delícia receber você. Muito mais sucesso na sua vida. Obrigada, nós. Gente, nós vamos finalizando mais um quadro Circuito Demais. Quero agradecer, é claro, antes aos nossos parceiros, Levanile, Grupo Novo Toque. Dizer que a gente está aqui esperando vocês semana que vem. E que também, se vocês quiserem nos acompanhar através das nossas mídias sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem o nosso canal no YouTube. Então não tem desculpa. Quer ver essa entrevista ou alguma outra? Corre lá que a gente tem muita informação para vocês. Estou te esperando aqui semana que vem. Um grande beijo e até lá.